Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho, sobre a situação do John Kennedy. Muitas pessoas achavam que seria reintegrado ontem e acabou que ele não foi, então a gente vai trazer todos os detalhes, Os clubes que talvez tenham interesse em John Kennedy, como está toda a situação do John Kennedy. Mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda, se você não é inscrito Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha nos grupos tricolores, compartilha com os amigos tricolores e ajude Falando de Flu a chegar cada vez mais longe e alcançar mais inscritos. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu quero começar falando que ontem são várias matérias falando sobre John Kennedy. E uma que me chamou a atenção é que 3 clubes do Brasil fizeram sondagens por John Kennedy. Na matéria não diz quais foram os clubes, mas a gente sabe que o Palmeiras foi um que tem interesse, foi muito noticiado, e os outros 2 clubes não foram revelados, fizeram sondagem para saber como que estava a situação de John Kennedy, mas apenas complementando o que foi a questão das sondagens sobre o John Kennedy, a informação que tem, um consenso geral, é que o Fluminense não vai negociar o John Kennedy para algum clube brasileiro caso negocie, apenas se pintar proposta do exterior. O que eu acho também assim, é até provável, pelo futebol que o John Kennedy tem, o que o John Kennedy pode representar jogando no futebol europeu, talvez lá, o cara morando sozinho, pode ter um amadurecimento maior, não sei como que funciona, mas aqui no Brasil vai estar um pouquinho difícil de domar ele, imagina no exterior também, Não tem como a gente ter uma previsão certa sobre se o John Kennedy vai conseguir se recuperar, vai conseguir recuperar o foco para estar jogando, mas uma coisa é certa, que o Fluminense perde muito sem John Kennedy, ainda mais com essa nova maneira de jogar do Fernando Diniz, que o John Kennedy poderia acrescentar muito para esse time tricolor. Mas, falando dessa situação, ontem havia uma expectativa muito grande da reintegração do John Kennedy para viajar para o Chile. Porque tinha algumas pessoas que falaram que o John Kennedy seria reintegrado, não deram o prazo certo, mas falaram que o John Kennedy seria reintegrado ao time do Fluminense. Então, todo mundo, a expectativa era que ele fosse reintegrado ontem para viajar para o Chile. Porém, ontem ele não foi reintegrado e existe expectativa de nem hoje ele ser reintegrado. Então, ele pode ser que ele fique um tempo maior afastado do time do Fluminense, treinando separado. A gente tem que aguardar para ver. O certo é que, isso é ruim para o jogador, ruim para o Fluminense. E tomara que o jogador consiga botar a cabeça no lugar, que consiga ser reintegrado e consiga voltar a jogar seu bom futebol. Porque, mais uma vez, a gente vai viajar para a partida do Chile sem um centroavante de referência no banco. Tem o Cauê Elias, que é muito jovem, não sabemos ainda o que esperar do Cauê. Ele está passando por um processo de amadurecimento, mas não tem como a gente cravar que ele vai ser a solução, ele vai ser o jogador que vai entrar e vai resolver, igual o John Kennedy foi ano passado, entrou e resolveu a maior parte dos jogos, principalmente na fase final da Libertadores ali, Então a gente espera que com eles consiga realmente também aproveitar essa oportunidade, essa brecha deixada pelo John Kennedy e consiga mostrar seu bom futebol, seu bom talento, para que possa vir somar e agregar o time do Fluminense. Falando disso também, um outro ponto que tem sido muito debatido no mundo do futebol, Inclusive a CBF deve decidir isso por hoje e tal, é a situação lá no Rio Grande do Sul. É visível que os times lá do Sul, Juventude, Grêmio e Internacional, estão com muitas dificuldades para conseguir jogar. Primeiro, os jogadores no treino já tem desde sexta-feira, os jogadores do Grêmio, se eu não me engano, e do Inter e Juventude desde o sábado, devido aos problemas de chuva, tudo alagado lá, a arena do Grêmio alagada, o CT do Inter, CT tanto do Inter quanto do Grêmio alagados, a arena do Grêmio alagada, Beira-Rio alagado, a situação lá é crítica e os times não tem como treinar. E também lá é uma situação de calamidade pública, não tem como você pensar em futebol com a situação que o povo lá do Rio Grande do Sul está vivendo. E ainda há expectativas da Shea aumentar, tal, é muito problema. Então o que acontece? Os clubes do Rio Grande do Sul fizeram um pedido por meio da Federação Gaúcha para a CBF para que seus jogos fossem suspensos por 20 dias. E também rola um boato que algumas pessoas pediram até mesmo a suspensão do Campeonato Brasileiro nesse período. A CBF no primeiro momento descarta suspender o Campeonato Brasileiro, mas existe um forte indício de suspender os jogos dos clubes gaúchos. Se isso acontecer realmente, o Fluminense vai ter a sua partida suspensa do dia 18, eu acho. Fluminense e Juventude, que seria no Maracanã, às 4 horas da tarde. Então a gente fica também na expectativa para ver quais são os próximos passos que a CBF vai tomar. Igual a Conmebol, por exemplo, suspendeu os jogos de Inter e Grêmio pela Copa Sul-Americana e Libertadores, respectivamente, pelo fato de não ter condições dos times viajarem, jogarem. O aeroporto lá Salgado Filho, que o aeroporto de Porto Alegre vai ficar fechado até o final do mês, então é uma situação muito complicada e a gente precisa aguardar para ver qual vai ser a decisão da CBF. Mas uma coisa é certa, os times gaúchos não vão conseguir treinar e dificilmente jogar em Porto Alegre.
Então, o Caxias do Sul, né, que é o caso do Juventude, então a gente precisa aguardar, né, os próximos passos e as definições que a CBF irá tomar mediante a essas informações aí. Vamos ver o que vai acontecer e quando tiver a confirmação a gente volta aqui e grava um vídeo, porque isso vai impactar o Fluminense principalmente no jogo contra o Juventude, né? E a galera também que puder fazer doação lá para o Rio Grande do Sul, por faça doação, porque a situação lá tá muito crítica, tá muito grave e a gente tem que pedir a Deus, né, para que as coisas lá se normalizem, porque é muito triste o que aquele povo está vivendo, né? Os vídeos que a gente acaba acompanhando, os áudios que a gente acaba tendo acesso, é muito triste o que eles estão vivendo nesse momento, e que Deus possa abençoar a vida daquele pessoal lá e consolar o coração de quem teve essas perdas e ajudar na reconstrução lá do estado, né? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje pela manhã. Você já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, entra no nosso grupo do WhatsApp, segue nossa página no Instagram, nossa Liga do Cartola. E, pintando alguma novidade relevante, tem vídeo aqui à tarde também. Por volta de 6 horas da tarde, a gente grava outro vídeo e posta aqui. E também, hoje, 10 horas da noite, tem nossa live, né? Nossa live fixa de terça-feira, juntamente com o Cerro Flu e Quintal Tricolor. Então, 10 horas da noite tem live aqui. Saudações tricolores e até a próxima.